José Alvalade. E agora, qual será o destino da seleção brasileira? Lembrando, com Ramon Menezes, 3 jogos e 2 derrotas. E aí, dona CBF, na Bandeirantes vem ele, o Pelé do rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 18h04 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. A Bandeirantes transmitiu com o Rogério Assis o canhão do rádio brasileiro. Que sapecada, hein? Ô louco! Tomamos de 4-1 de Senegal. E agora o futebol local. Atenção, participe pelo WhatsApp 971021493. O Fala Galera de hoje. Entre defesa, meio-campo e ataque, qual setor você acha mais carente no Guarani no momento? Vem aí a janela de transferências e Guarani está no mercado, movimentação para contratações. E para os pontepretanos, você aprova a contratação de Igor Torres. Esse atacante pertence ao Fortaleza, mas estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Fez 5 jogos, portanto, pode se transferir para a mesma divisão. Então, você aprova ou não aprova? Qual a sua opinião sobre Igor Torres? É a aposta da Macaca, né, que está tentando a contratação para a janela de transferências. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Estou até meio zonzo, né? Depois de assistir a seleção brasileira. Mas vamos em frente, porque o nosso negócio aqui é Guarani Ponte, Ponte Guarani. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Entre defesa, meio campo e ataque, qual setor você acha que o Guarani está mais carente? Eu acho que na defesa. A defesa do Guarani precisa de ajustes, de bons ajustes. Espero que comece por domingo contra o Vitória. Você aprova a contratação de Igor Torres, atacante, que pertence ao Fortaleza? E como diria um amigo meu, né? Eu não sei se ele vai resolver o problema, mas é o que tem para o momento. Não adianta esperar grandes contratações por parte da Ponte, que isso não vai acontecer. Não tem grana. E a Ponte ainda tem essa, né, neste momento, está com dificuldade, o mercado está sabendo. Todo o mercado está sabendo.
Então, o atleta, para jogar na Ponte, ele vai precisar de um trabalho especial da diretoria. Espero que consiga, de coração. E eu não acho que o Igor Torres seja a solução para a Ponte, mas é um jogador, eu não vou chamar de aposta, porque ele já tem alguma experiência, é um jogador até interessante. Acho que é o que dá para a Ponte contratar no momento, mas se você me perguntar, você contrataria? Com certeza não, Batista. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E tem pautas que estaremos discutindo no programa de hoje. Vamos até às 7h30. No Guarani, após acertar com Hereda, Guarani faz proposta por Ramon Menezes, zagueiro do Atlético Goianiense, 28 anos, fez 7 jogos nessa Série B e também já trabalhou, a exemplo do Hereda, com o técnico Humberto Louser. Bugre segue priorizando o reforço para o sistema defensivo na próxima janela de transferências. Sem nenhum desfalque por suspensão, Guarani deve ter força máxima contra o Vitória no próximo domingo. Guarani libera a imprensa para acompanhar todo o treinamento na manhã desta quarta-feira. Guarani fecha patrocínio com a Sharp Pro. Shark Pro, fornecedora de suplementos alimentares. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com Porfírio de saída, diretoria cancela empréstimo e mantém Eliel no elenco. Da Ponte Preta, vamos falar aqui com o Everton. Ele fala sobre esse período de treinamento. O Everton faz uma análise do campeonato até o momento e projeta o duelo contra o Atlético Goianiense. Partida marcada para sexta-feira. Diretoria encaminha empréstimo de Igor Torres, atacante que pertence ao Fortaleza, mas estava atuando pelo Atlético Goianiense. Na atual temporada, o jogador marcou 2 gols em 11 partidas disputadas e deu uma assistência. Fábio Sanches, suspenso, e Ramon Carvalho. Tem uma cláusula contratual, ele pertence ao Atlético e não pode jogar. São os desfalques confirmados para o jogo diante do Atlético Goianiense. Felipe Moreira ainda tem mais 2 treinos antes do duelo contra o Dragão. Federação Paulista de Futebol divulga tabela de jogos da Ponte na segunda fase do Paulista Sub-20. Estreia está marcada para sábado. Próximo sábado, 15 horas contra a Inter de Limeira. Jogo fora de casa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Os problemas de Felipe Moreira para escalar o time contra o Atlético Goianiense. São pautas que estaremos discutindo no programa de hoje. Você participa conosco pelo WhatsApp 971021493. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas,
nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 18h12, rápido intervalo, e voltamos já já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Olá, eu sou Heitor Fredo e de segunda a sexta-feira às 10 da manhã espero você no programa Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes comigo, Heitor Fredo, e com Tiago Prudente, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Esporte em debate. Batista, boa noite. A Ponte Preta vencendo a Copa Paulista. Ela poderia entrar na Série D, criando uma Ponte Preta B ou não, mantendo a Ponte na B e uma Ponte Preta na B, na Série D. Sei que isso não irá acontecer só por curiosidade. Abraços, Alain, Hortolândia. O regulamento diz o seguinte: o time chega na final. Antes da final, antes da realização da partida, ele tem que escolher se ele vai para a Série D, para a Série... Ele não tendo divisão, né, para disputar, ele pode escolher a Série D. Porque se ele estiver na Série C, por exemplo, ele já está na Série C, né? Ou na Série B, ou então na Série A. Enfim, qualquer que seja a divisão. Aí, se ele não tem divisão, ele pode escolher a Série D de dado, ou Copa do Brasil. No caso da Ponte, não tem nenhum sentido prático montar um time B para disputar a Série D, sendo que a Ponte não tem vaga na Copa do Brasil. Se ela tivesse vaga na Copa do Brasil, aí sim, poderia montar um time B para disputar a Série D. Então, Alain, eu não vejo muito sentido nisso. A Ponte só entrou na Copa Paulista, vai estrear no dia 3 contra o 15 de Piracicaba, para faturar uma vaga na Copa do Brasil, já que a CBF mudou o ranqueamento e agora somente através dos campeonatos estaduais ou então Copas estaduais é que os times conseguem a vaga para a disputa da competição. Então só tem um sentido a disputa da Ponte na Copa Paulista. É conseguir uma vaga, né, chegar à final da competição e escolher disputar a Copa do Brasil. Do contrário, não tem nenhum sentido, tá bom? Mensagem de áudio. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batistão e amigos da rádio. Nicolas aqui, do Jardim Miriam, Ponte Pretano. Sobre a pergunta do Igor Torres, eu acho muito válida a contratação de mais um atacante. A Ponte Preta tem essa carência no elenco. Temos aí Eliel, temos o Gé. O Eliel ainda ganhando quilometragem, precisa ganhar mais experiência, embora tenha muita vontade. Ele está se mostrando aí, já mostrou na verdade que é uma peça fundamental para o ataque da Ponte. Mas o Gé, ele, apesar de ser um jogador também fundamental, mas precisa mudar alguns conceitos, principalmente aí em relação à postura e trazer mais um jogador para o ataque, para dar essa concorrência e também até um complemento, seja com o Eliel ou com o próprio Gé. Vai ser muito importante para nós, né? E é claro que o Pablo Diego também oscila e vai ser bom aí ter mais um cara para poder fazer frente aí com ele, tá bom? Um grande abraço para os amigos, valeu! Abraço, muito obrigado. Boa noite, Batista, e a todos que estão com você aí. O Bruno José não vai para o jogo contra o Vitória. Agora, Neilton, ser o substituto do Bruno José, não tem condições, tem que ser o Bruninho. Gostaria de saber a opinião de vocês. Laco, de Campinas. O Bruno José está suspenso, né? Tomou o terceiro cartão e não joga diante do Vitória, domingo, 18 horas, no Brinco de Ouro. Mudou o treinador, né? Não sei que tipo de alteração, até ontem e hoje também, no programa Os Donos da Bola, dei uma cutucada nos comentaristas para saber deles que tipo de alteração,
se é que eles imaginam que o técnico Louser vai fazer alterações. Porque com o Bruno Pivetti a gente já mais ou menos tinha ideia de como era o comportamento dele, até com relação às substituições. Agora, o Humberto Louser está chegando agora, né? Então não sabemos, mas já, quando tivermos aqui o debate sobre o Guarani, a gente vai falar desse assunto, tá bom? Então é só ficar ligado, aguarde, porque já vamos debater aqui o Guarani. Agora vamos falar de trabalho pesado de verdade. A Uesco escolheu celebrar os seus 10 anos aqui no Brasil com uma chuva de lançamentos que impressionam por sua eficiência e inovação. E um dos maiores foi, com certeza, o martelete perfurador rompedor WS3228K. Ou martelete 3.2.2J. Martelete 3.2J. Ele entrega, como o nome já diz, 3.2 joules. 3.2 joules de força de impacto e 900 watts de potência para você. Não chegou para a brincadeira não, viu, gente? Ele vem com 4 funções: perfurar, com ou sem impacto, rompimento e giro de 360 graus da talhadeira, velocidade variável e reversível, proteção contra superaquecimento e cabo com esfera de articulação para maior durabilidade. Está esperando o quê para garantir o seu? Já está disponível na revenda mais próxima de você. Uesco, 10 anos construindo com você. E atenção, aí na sua loja, se você é proprietário de loja e ainda não tem os produtos Uesco, você está perdendo dinheiro. Pessoal, o consumidor já está procurando a ferramenta pela marca Uesco. Então procure a Uesco e coloque o mais urgente possível aí na sua loja a disponibilização dos produtos Uesco, tá bom? Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. 18h24, Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta, Macaca no ar da Bandeirantes. Batista, falando da Ponte Preta agora no Esporte em Debate, a Macaca que joga na sexta-feira, 19h, do estádio Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense fora de casa na volta do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta que não terá o Fábio Sanches, zagueiro, suspenso por ter sido expulso contra o Sport e também por questões contratuais não poderá contar com o Ramon Carvalho. Felipe Moreira vai realizar ainda mais 2 treinos antes do duelo contra o Atlético Goianiense. E esses 2 treinos ele deverá definir a equipe que vai a campo. Mas quem falou foi o Everton, lateral, que tem revezado ali na titularidade na direita com o Luiz Felipe, também o Mailton tem jogado por ali. O Everton fala sobre a importância desse período de treinamento, estas 2 semanas onde não aconteceram jogos, para que a parte técnica e também física seja aprimorada para a sequência do campeonato. Vamos ouvir as palavras do Everton. O período de trabalho é que todo mundo vem trabalhando bem. Isso aí é um tempo bom para o Felipe ajustar algumas coisas que precisa e a gente chegar na sexta-feira e fazer um bom jogo lá. Ponte Preta que está 2 pontos acima da zona do rebaixamento, venceu 2 apenas das 12 partidas disputadas, são 3 partidas consecutivas sem vitória na competição. O Everton faz uma análise do campeonato até o momento e projeta o duelo da sexta-feira contra o Atlético Goianiense. O campeonato da Série B é muito difícil, né? A gente tem elenco para estar lá em cima, brigando lá em cima e vamos com tudo. Vai ser um jogo muito difícil e a gente tem tudo para sair com resultado positivo também. Nosso time vem trabalhando bem e se Deus quiser vamos ganhar lá. Esse é o Everton, lateral da Ponte Preta, falando sobre a expectativa para o jogo do próximo compromisso, da próxima sexta-feira contra o Atlético Goianiense.
A diretoria da Macaca Batista está muito perto de confirmar o empréstimo do atacante Igor Torres, que pertence ao Fortaleza, mas estava atuando exatamente no Atlético Goianiense. Ele marcou 2 gols em 11 partidas disputadas. Aliás, o torcedor na Macaca pode também acessar o portal Carlos Batista e lá vai encontrar os problemas, que o técnico Felipe Moreira tem para escalar o time contra o Dragão. Não é fácil, não são problemas fáceis de serem resolvidos, mas claro, nessas atividades que ele vai ter, tanto na quarta-feira quanto na quinta, ele poderá tirar as dúvidas sobre a escalação do time que enfrenta o Atlético. Falamos da Macaca aqui no Esporte em Debate. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos no dia a dia, dando sofisticação e sabor, muito mais sabor, às suas receitas. E atenção, Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Dá uma olhada na gôndola quando for comprar temperos. Veja se a marca é Aroma das Ervas. Se for Aroma das Ervas, pode levar, viu? Essa é a boa da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. E você vai se surpreender experimentando o nosso chimichurri. 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 Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Vamos lá, CH, analisando a Macaca, jogo diante do Dragão. 18h29. Tá trabalhando com qual expectativa para este jogo em CH? De muita dificuldade para a Ponte. Muito difícil, jogo complicado. O Atlético Goianiense está se acertando com o Alberto Valentim. Não vai ser fácil. A Ponte ainda não se acertou. A esperança que eu tenho é o período que o Felipe teve para treinar o time, né? Ele tem possibilidade de ajustar algumas coisas, principalmente o comportamento dos jogadores de meio campo. Eu não espero milagre, quero ver o que ele vai produzir para sexta-feira, o que ele vai planejar. Não sei se ele volta com aqueles que estavam machucados, Matheus Jesus, Gigé, ou se ele continua com o meio campo da última partida. Eu ficaria, se puder, né? Tem muito jogador aí que está machucado. E a gente tem informações desencontradas. Mas o meio campo que jogou contra o Sport, eu manteria para sexta-feira. Eu manteria. Deixaria o Matheus Jesus de fora, mas eu não sei com quem ele pode contar. Pode ser que o Filipinho apareça, pode ser que não, mas de qualquer maneira eu não voltaria para o time titular o Matheus Jesus. E na zaga, tem possibilidade do Kaique, tem possibilidade do Edson. Os dois, para mim, são no mesmo nível. Eu acho que o Kaique leva um pouquinho mais de vantagem por ser canhoto. Mas se escalar o Edson também está correto. Acho que ele deve manter o Everton na lateral direita. O resto, não acredito em mudança. E na frente vai depender quem tem condição, né? Se o Eliel tem condição ou não, se o Gé tem condição ou não. É um centroavante e um cara de beirada, que deve ser o Pablo Diego. Não tem muito segredo. Agora, só um detalhe. Não adianta ir para jogar contra o Atlético Goianiense 90 minutos com a bunda lá colada no Kaique França. Tem que tentar jogar futebol. Se repetir aquele recuo que aconteceu no segundo tempo contra o Sport, perde o jogo. Não é encarar com o peito aberto, mas tem que jogar minimamente. Tudo bem que a Ponte contra o Sport tinha um homem a menos, dá para entender. Eu sei que as deficiências
são significativas, que não tem muita opção, mas tem que tentar jogar o jogo, como o time fez contra o Sport no primeiro tempo. É isso que eu espero para o jogo de sexta-feira, mas a partida, Batista, vai ser extremamente complicada para a Ponte. É isso aí, Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Ouvintes participando conosco. Mais um centroavante e 2 de beiradas que saibam fazer gols. Carlos Matozinho de Itatiba. A Ponte contratar especialistas em fazer gols. O único jeito de sair dessa situação. Não é empatando que a Ponte vai sair dessa situação, né? Tem que arrumar gente para colocar a bola lá dentro do gol. Infelizmente, até agora, a Ponte está patinando na competição. Exatamente, são duas situações, né? Primeiro, que não consegue fazer gol. E segundo, que está tomando gols absurdos em final de partida. O derby foi assim, né? Teve mais 2 jogos aí que a Ponte também acabou perdendo ou empatando exatamente numa situação como essa. Boa noite, Batista. Ninguém mais falou da Arena Ponte Preta. Esse assunto é importante para sair do papel e tornar a Ponte independente financeiramente, vide o Palmeiras, depois de fazer a sua arena. Um abraço, Daniel de Valinhos. Esse era um projeto do Sérgio Carnieri, presidente de honra da Ponte Preta, mas ele perdeu a eleição, né? Marco Antônio Berlim é o presidente e vem tentando aí, né, fazendo das tripas o coração para manter o time na Série B. Então tá descartada no momento, né, qualquer iniciativa nesse sentido, mas sim, futuramente a Ponte vai ter que pensar nisso. Antes disso, a Ponte tem aí, parece que no dia 3, já está marcada a segunda reunião com o Conselho Deliberativo para votar se a Ponte vai fazer parte da Libra ou não. Fazendo parte da Libra, de imediato, né, assim que o contrato for assinado, vai receber 3 milhões de reais. É um dinheiro importante para poder pagar aí as dívidas que estão atrapalhando demais a vida da Ponte. É por isso que ela entrou no Transferban, agora tinha entrado de novo no Transferban por causa de 2 jogadores, Danilo Barcelos e o André Castro, conseguiu pagar a tempo e o Transferban foi liberado, portanto, e a Ponte vai poder inscrever jogadores. Mas não dá para ficar aí nessa situação, né? Então, entrando esse aporte financeiro, caso a Ponte vá fazer parte da Libra, é evidente que melhora a situação do time da Ponte para, dessa maneira, conseguir fazer as contratações e minimamente permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Subir, claro que todos precisam ter sonho, mas subir sem ter estrutura é muito complicado. Sobe e desce no ano seguinte, né? Não permanece. Aconteceu isso com o Guarani. Subiu em 2009 e caiu em 2010. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para a sua empresa, o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade. Sempre atuando de forma sustentável, garantindo assim o melhor aproveitamento para os seus produtos.
visite a unidade da Sudeletro em Campinas. Anote aí, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou então entre em contato pelo WhatsApp 995450320. Eu vou repetir, 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Vamos falar do Guarani, o Bugre. Vladimir Catarino chegando no ar da Bandeirantes. Batista, ouvintes, o Esporte em Debate desta terça-feira, chegando com as informações do Guarani. Bugre que volta a campo no próximo domingo, 18 horas, contra o Vitória, retomada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani, que soma 6 partidas sem vencer no campeonato, joga contra a equipe do Vitória, que ocupa a segunda posição na competição. A direção já definiu a venda de ingressos, hein? Aliás, os ingressos já estão à venda pela internet. Via online, os torcedores do Guarani já podem comprar os ingressos para o jogo do próximo domingo. Nas bilheterias do Brinco, a venda acontece no final de semana. Sábado, das 9 da manhã até a 1 da tarde e no domingo, das 9 da manhã até o momento da partida. Então o torcedor do Guarani já pode se preparando aí para a compra de ingressos. Os valores são os mesmos que já haviam sido praticados nas outras partidas. R$ 60,00 o ingresso inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. A expectativa, claro, é pela presença de um bom número de torcedores do Guarani nesta partida. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando na busca de contratações. Praticamente acertado com o lateral direito Hereda, o Guarani agora busca o Ramon Menezes, zagueiro do Atlético Goianiense. O jogador tem 28 anos de idade, já fez 7 jogos nessa Série B, já trabalhou com o técnico Humberto Louser, pode ser mais um reforço. Aliás, o Guarani vai priorizando o seu sistema defensivo como reforços nessa próxima janela de transferências. Então, o Guarani perto também de acertar com o Ramon Menezes. Lembrando que o Eliel, jogador que iria para o União São João de Araras, lateral esquerdo, acabou não sendo efetivada a negociação. O Guarani pediu para que ele voltasse, até porque o Diego Porfírio, não estando mais no elenco, precisa de um reserva para o Mike. O Eliel deverá ser esse reserva. Aliás, lá no portal Carlos Batista, você, torcedor do Bugre, pode encontrar as informações sobre a saída do Porfírio e também o empréstimo, a volta do Eliel ao elenco do Guarani. Ele que se machucou, né, vem de uma recuperação de contusão e agora vai ser mais uma opção do técnico Humberto Louser para a volta da Série B. É o Guarani, que domingo pega o Vitória às 18 horas jogando no Brinco. Falamos do Bugre aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Olha o ouvinte participando conosco, mandando para cá a sua participação. Batista, a Ponte participar da Libra, Corinthians, Palmeiras, tem que assinar. O Palmeiras já se pronunciou que não irá assinar. Esquece. É o seguinte, né? A Libra tem que ter aí a presença dos grandes. Se não tiver, Vasco, Botafogo e Cruzeiro não querem participar. Mas há necessidade, sim, de ter os grandes. Se não tiver os grandes, o negócio não vai sair. Ouvinte participando conosco, mandando mensagens de WhatsApp. Vamos lá, CH, falando agora, debatendo, falando do Guarani, que pega a equipe do Vitória, diz aí, CH. Você trouxe no primeiro destaque que fez a possibilidade de uma troca aí no ataque, né? O Bruno José não tem condição. Duas são as possibilidades, assim, né? Ele pode vir com o Neilton, pura e simplesmente pelo lado direito, ou ele pode acrescentar um jogador no meio campo. Não acredito nessa possibilidade. Aliás, eu não acredito em grandes mudanças até nesse primeiro, segundo jogo. Eu acho que ele pode pontualmente trocar uma peça ou outra. Por exemplo, na zaga eu acho que pode pintar uma novidade, sim. Não é? O Alan Santos não vem bem, o time precisa de correção. Por outro lado, eu gostei do comportamento do meio-campo. Eu não mexeria. Eu permaneceria com Barbosa, Bueno e Regis. Evidentemente, o Regis jogando futebol, né? E eu tenho certeza que o Humberto já conversou com ele
bateu aquele papo dizendo, né, claramente que o Regis que o Guarani precisa não é esse que até agora se apresentou no Campeonato Brasileiro. Precisa do Regis de lá de trás, o outro Regis, não é? E eu tenho esperança que o Humberto possa recuperar esse jogador, porque talento ele tem, não há nenhuma discussão. Nas laterais eu não vejo possibilidade de alteração, acho que é Mike e Diogo Matheus. Na zaga, com certeza, nós teremos uma novidade aí, não é? E no ataque, por força de cartão, também pode acontecer uma modificação. Agora, também pode acontecer o Isaac de começo e o Bruninho jogar do lado direito. Não acredito também que ele saque os centroavantes. Seja Bruno ou Derek, eu acho que um dos dois vai jogar. Então, isso aqui eu não assisti treino, não tenho informação, isso é uma leitura que eu faço, não é? O primeiro passo que o Humberto tem que dar nesse time, na minha modesta opinião, é ajustar o Guarani sem a bola, marcando, recompondo, preenchendo espaço, realizando coberturas. Cobertura dos zagueiros, cobertura dos volantes, entre linhas, compactar mais o time, né? Esse é o grande problema do Guarani hoje. O meio-campo, né? Ter uma continuidade do performance que o time teve contra o Vila Nova, é isso que eu espero. Eu sei que é muita coisa para ajustar. Então, é de trás para frente. Precisa primeiro acertar a maneira que o time está se compactando, ou se compactando pouco. Tem que marcar mais, tem que combater mais. Ele pode fazer de diversas maneiras. Ele pode reposicionar, ele pode acrescentar um jogador de marcação no meio campo, ele pode trocar as peças, né? Ele pode trocar um jogador por outro. Lembre-se que o Lima é um cara que trabalhou com ele na Chape. Ele pode pintar aí como, entre aspas, um terceiro cara de marcação barra armação. Não sei o que ele vai fazer, efetivamente eu não sei. Só o jogo de domingo vai começar a responder algumas perguntas que a gente tem. Ele tem bastante trabalho pela frente. E a esperança, como eu disse, em relação à Ponte, eu tenho a esperança em relação ao Guarani. A semana de trabalho, os dias que estão aí para os dois treinadores trabalharem, eu espero que os times apresentem alguma coisa. Se está sendo positivo essa paralisação para recuperar jogador e para treinar mais, isso serve para quem o Guarani vai enfrentar também. Porque o Vitória também está descansando, também está recuperando e também está treinando mais. Não acredito em facilidade. Agora o Guarani joga em casa, tem que fazer valer a sua casa. Tem o dever, obrigação não, o dever de vencer a partida. Até para sair desse bloco intermediário e começar a brigar um pouco mais acima, né? Pretender algo diferente no campeonato. Vamos aguardar, mas mudanças significativas eu não acredito. Não acredito sinceramente. A maioria dos titulares é palpite, tá, Batista? Eu acho que o Humberto vai manter. Hoje o meu recado é para você que tem carro importado e tem dificuldade de achar as peças para revisão ou algum reparo. Está difícil de encontrar? É porque você não está procurando no lugar certo. Vá para Rocha Autopeças. Eles têm lá um estoque gigante de peças para importados, inclusive para as marcas japonesas, coreanas e chinesas. É a maior variedade de peças para o seu carrão. E tem preço bom também, viu? Mas se o seu carro for o carro que está parado na oficina, vai precisar fazer o motor dele. E aí você está com uma certa dificuldade para encontrar as peças. Eu indico a Takao. Takao é uma grande parceira da Rocha Autopeças. Eles são fabricantes de diversos componentes para motor, como pistões, bronzinas, bielas, anéis e muito mais. Então pede para o seu mecânico entrar em contato com a Rocha Autopeças, porque com certeza vai agilizar o serviço e a manutenção do seu carro. E você, né, vai ficar felizão com o carro funcionando.
Acesse o site para saber mais. rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rádio Bandeirantes. 18h46, intervalo. Hoje o programa tá corrido, né? Tá mais curto. Transmitimos em rede o jogo da seleção brasileira. Tomamos uma reiada nas costas que tá realmente ardendo. Perdemos de 4-1 para Senegal. Rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Leandro Boles. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Corbella Tintas. Destacando que agora há pouco em Portugal, a seleção brasileira perdeu para Senegal durante amistoso por 4-2. Vitória da seleção comandada pelo técnico Aliou Cissé, jogo realizado em Portugal. Tivemos hoje pelas eliminatórias da Eurocopa a vitória de Portugal sobre Islândia por 1-0, resultado final. Também amistoso internacional realizado na Alemanha, vitória da Colômbia sobre a seleção da casa por 2-0. Lembra que amanhã tem o retorno do Campeonato Brasileiro com a partida entre São Paulo e Atlético Paranense no Morumbi às 7 da noite. No mesmo horário, tem Cruzeiro e Fortaleza. Também às 7 da noite, o retorno da Série B, CRB e Ituano. Pelo Brasileirão, clássico às 8, Vila Belmiro, ingressos esgotados para Santos e Corinthians. 9h30, Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia e Palmeiras. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você pode mandar para cá suas mensagens 971021493. 971021493. Mande para cá que ela vai pro ar. E o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem uma novidade para você. Agora você vai encontrar os melhores cortes de carne premium para fazer o seu churrasco de final de semana muito mais delicioso. Ou para deixar os pratos com mais requinte nos eventos especiais que você pretende fazer. São carnes nobres para grelha, forno ou fogão. Tem picanhas, angus, chorizo e muitas outras. Olha, é mais sofisticação e sabor para você se deliciar, viu? Anote aí, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar uma mensagem de WhatsApp para 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. João Dias, ele é o CEO, é ele que comanda o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Batista, boa noite, Batista, tudo bem? Oi. Batista, sim. Pô, como assim o Carnieri tá fazendo das tripas o coração para tocar, para a ponte não cair na Série C? Ô Batista, ele pegou a ponte porque ele quis, Batista. Por que ele não deixou na mão o outro pegar? Ele brigou para entrar e falou que ele tinha recurso, que ele ia conseguir. Agora ele tá fazendo das tripas o coração, você falou? Ah, Batista, o Carnieri é muito fanfarrão, Batista. Eu vou desculpar, viu? Mas ele que quis pegar a ponte assim, ele sabia que a ponte não tinha dinheiro, ele falou que ele conseguiria tocar, agora ele quer pôr a ponte na Série C e por causa de dinheiro? Não, nada disso, Batista, tá errado isso aí. Ouvinte no ar, mais um. Qual é o próximo jogo da Ponte Preta e que dia que é? E horas? Não assinou, né? Não falou o nome. Tem que falar o nome pra gente ter aqui a identificação. Próximo jogo da Ponte, sexta-feira, dia 23 de junho, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Partida marcada para as 19 horas, tá bom? Aí, portanto, né, a informação correta é o ouvinte que queria saber qual o próximo jogo da Macaca. Então, repetindo, sexta-feira, a Ponte joga em Goiânia, vai enfrentar o Atlético Goianiense, 7 da noite, aqui na Bandeirantes. Leandro Boles estará transmitindo. Batista, boa noite. Um passarinho me contou que o Brinco de Ouro vai ficar lindo com iluminação de primeiro mundo. Aguardem. Ronaldo Camargo Prost Souza. Abraço para todos aí da Prost Souza. Olha, Ronaldo, quem contou essa novidade foi o Eric Franco. Ele faz parte, é integrante do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube. E ele deu hoje uma entrevista coletiva. Foi feita uma apresentação do novo patrocinador na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro. E o Eric Franco fala sobre a reformulação na iluminação do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir o Eric Franco. Então, a reforma ela vai começar no começo de julho, né? Vai durar mais ou menos uns 30 dias, né? A gente vai ter uma janela aí nesses 30 dias que vai dar para fazer toda a instalação. Então vai ser retirado os refletores antigos e vai ser colocado a iluminação nova, né? Então, aproximadamente aí uns 25 a 30 dias
já estará com a iluminação nova no estádio. A gente agradece aqui a toda a nação bugrina, né? Não só a diretoria, pela essa parceria com a Nova Light, né? Eles toparam esse desafio aí e que nem como falou, vai ser uma parceria aí que vai a tempos aí, né? Então eu agradeço muito aí ao Roberto e a Nova Light. Ok, portanto tá aí o Eric Franco, né? Ele que faz parte do Conselho de Administração, falando sobre a troca das lâmpadas, terminais, suportes. Quem deu com exclusividade esta informação em primeira mão foi o site Planeta Guarani, do Marcos Ortiz. Isso foi lá atrás, né? Bem lá atrás, quando o Guarani estava já com a intenção de fazer a troca da iluminação. E hoje, portanto, teve essa entrevista coletiva, trabalho feito em parceria com essa empresa de iluminação que fez toda a troca da iluminação do estádio Couto Pereira lá em Curitiba. Então, boa notícia, né, CH? Porque há algum tempo já muitas críticas em cima da iluminação. Jogo à noite, estádio Brinco de Ouro sofre muito. Assim, quem assiste o jogo na televisão, as câmeras de televisão, elas têm um ganho. E aí dá uma melhorada. Mas para quem está no estádio, realmente a iluminação é muito ruim. O Eric não disse aí o prazo, né? Quanto tempo vai demorar, mas já está tudo certo com a empresa, já vai começar a fazer os trabalhos no estádio Brinco de Ouro. Então, excelente notícia a troca de iluminação em CH. Não há dúvida, Guarani tomando conta do gramado, legal pra caramba, e agora a iluminação é uma grande notícia, Batista. Isso é bom para todo mundo. Para quem pratica o futebol, para quem assiste de casa, para quem assiste os patrocinadores que estão na camisa do Guarani, na parte estática do estádio, não há dúvida, de suma importância. Fazia muito tempo que nós aqui conversávamos, debatíamos, era uma questão de sugestão, olha, precisa melhorar, precisa aumentar a quantidade de lux, né, nas partidas, principalmente à noite, não tá legal, tá muito escuro. Que legal, Batista, que legal. Uma grande notícia, vem em boa hora com toda certeza e todo mundo ganha. O time também, porque jogar com iluminação não ideal não é bom, não é nada bom, Batista. Eu disse que o Eric Franco não falou, mas ele mencionou sim, que o início será em julho e vai demorar aí aproximadamente 25, 30 dias. Então, se o prazo for esse, em agosto já teremos a nova iluminação. Que ótimo, excelente, né? Então, em agosto, o Brinco de Ouro já estará bonitão, iluminado, já com uma nova iluminação. Parabéns, o Guarani, pela iniciativa. E também, no caso, né? Quem deve agradecer bastante são as emissoras que fazem as transmissões dos jogos noturnos. No caso, a Bandeirantes vinha transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro só com jogos no período da tarde. Mas também no período da noite, jogos 18 horas no domingo, é período da noite, né? Principalmente nessa época do ano, aí, mais ou menos 5:30 da tarde, já está escurecendo. Mas nós aqui de Campinas, que estávamos transmitindo somente no sábado à tarde, a partir da quarta-feira da semana que vem, vamos transmitir também jogos de quarta-feira à noite. Então, não somente de sábado à tarde, mas também teremos transmissão de quarta-feira, jogo noturno. Então, para a Band também vai ser ótimo quando transmitir jogos do Guarani. Valeu, Bugre, parabéns aí, né, pela troca da iluminação no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Ouvinte participando conosco, Batista, boa noite. A Ponte Preta vencendo a Copa Paulista. Isso aqui já foi, né? Ele mandou de novo, mas já respondi aqui para o nosso ouvinte que perguntou se a Ponte poderia escolher a Série D. E aí não tem nenhum sentido. Somente se a Ponte conseguir vencer a Copa Paulista, vai escolher naturalmente, né? Vai escolher aí a disputa da Copa do Brasil, que dá um prêmio. Independentemente se o time vai seguir ou não na Copa do Brasil, dá um prêmio de 1.250.000 pelo primeiro mando, primeira fase. Aí vai passando de fase, vai melhorando. Mas só por participar da competição já ganha 1.250.000. Convenhamos, né? Não tem nenhum sentido escolher participar de uma Série D, montar um time B, como perguntou aqui o nosso ouvinte. Campanha Serasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Serasa, todos contra a dengue. Intervalo, voltamos já, 19:02. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a derrota da seleção brasileira agora há pouco jogando no estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal. Amistoso diante da seleção de Senegal. 4 para Senegal, 2 para o Brasil. O Brasil iniciou a partida com Ederson no gol, Danilo, Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas, depois Alex Telles, Joelinton, depois Rafael Veiga, Bruno Guimarães, Paquetá, depois André, Malcom, depois Rony, Vinícius Júnior, Richarlison, depois Pedro. Já a seleção de Senegal, com Moridiá, Sabali, Koulibaly, Moussa Nianté, Jacobs, Mendy, Cis, depois Kouyaté, Pepe Gueye, depois Diatá, Ismail Assar, Sadio Mané, Hadib Diallo, depois Nicolas Jackson, a equipe do técnico Aliou Cissé, lembrando que Ramon Menezes, treinador interino do Brasil. Os gols do jogo, o Brasil saiu na frente com Paquetá aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Diallo aos 22 empatou, Marquinhos, gol contra aos 6 minutos do segundo tempo, virada da seleção de Senegal. Sadio Mané ampliou aos 9 minutos da etapa final. Marquinhos descontou para o Brasil aos 12, mas Sadio Mané aos 51 minutos do segundo tempo, cobrando o pênalti, definiu a vitória da seleção de Senegal. Arbitragem de Gustavo Correia de Portugal. Vitória de Senegal sobre o Brasil, 4-2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 19h08, ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô pessoal, Almir Gabriel aqui do Taquaral. Um abraço pro Carlos Batista, um abraço pro Klegger, um abraço pro CH. É o seguinte, eu acho que o Moser é o cara certo para subir da Série B para a Série A. E ele tem que se manter na Série A. Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Amém, fica com Deus também. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho e com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap. Vinil Cibrap é o melhor da América Latina. Automatização TOLS e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas. Mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e também piscinas de grande porte. Por exemplo, piscinas para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está precisando, você pode contar também com a Renova Piscinas. Tem equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados, tem projetos e tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado e também o atendimento no pós-venda, né? Não é aquela empresa que fez o serviço e aí desaparece. Muitas vezes tem algum problema lá e o cliente não consegue achar. Não. Aqui você pode confiar, porque tem pós-venda garantido. renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Brasil perdeu hoje para Senegal, tomou 4-1. Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, vem com a opinião a respeito do jogo da seleção brasileira. Alô, Tigrão, boa noite, um abraço, diz aí, Tigrão. Boa noite, Batista, um abraço a você mais uma vez, um abraço aos amigos da Bandeirantes nessa participação aqui
Eu gostaria de falar também um pouquinho da seleção brasileira, que tomou um homérico chocolate hoje de Senegal, 4-2. Uma vergonha, o time começou até que relativamente bem o jogo, mas o time tem os mesmos problemas, os mesmos defeitos, a mesma falta de poder de penetração, a mesma falta de criatividade no meio-campo que teve na Copa do Mundo com o Tite, né? Quer dizer, os treinadores e o Ramon Menezes não é uma espécie de discípulo do Tite, até onde eu sei, mas parece que eles têm o mesmo defeito. O Brasil, a bola não passa pelo meio-campo, né? E quem acha que o Paquetá tem que ser o armador do time, o Paquetá é um segundo volante, né? O Paquetá é um cara que dá uma boa fluência ali do meio para frente, que chega às vezes como elemento surpresa, mas ele não pode ser considerado meia. O Danilo já é zagueiro há muito tempo, ele sequer passa do meio de campo, não tem força mais. Então nós vimos aquele time assim que quando pega uma outra equipe, um adversário bem postado, ele fica trocando bola, né? Até o momento em que Senegal percebeu que a bola estava chegando fácil e no mano a mano para o Vinícius Júnior, aí colocaram um nele e um na sobra, acabou o Brasil. O Malcom que começou lá no Corinthians, tá, bom jogador, né, insinuante, joga do lado direito, corta por dentro, mas é um Rafinha piorado. Então não mudou nada, a seleção brasileira com a base praticamente da Copa do Mundo e um vexame, não tomava 4 gols desde 2014, né, no 7-1, que o Brasil não tomava 4 ou mais, tomou 4 gols e tá aí, né? Agora fica esperando o Ancelotti, quem é que vai ser o treinador tampão, quem é que vai ficar trocando o WhatsApp com ele para saber o que fazer para arrumar isso. E o Brasil, uma vergonha atrás da outra. Não mudou nada. Nada. Foi um pouco pior do que na Copa e pegou um adversário que tem bons jogadores. Pegou um adversário que sabe jogar futebol, que não respeitou esse negócio de pentacampeonato mundial, foi para dentro. Tomou o gol, virou, né? Chegou a fazer 3-1, o Brasil fez 3-2 e no finalzinho tomou o 4º gol, Mané fazendo 2, um de pênalti. Para mim um placar absolutamente justo por aquilo que jogou o Senegal, por aquilo que não jogou a seleção brasileira. E eu pergunto, pegando seleções aí sul-americanas um pouco mais organizadas do que nas últimas eliminatórias para a Copa de 2022, com essa bolinha aí, esperando o treinador, esperando para quem que você vai mostrar serviço, se é para o auxiliar ou para ele, será que o Brasil não vai ter problema para se classificar? É a pergunta que a gente faz. Está tudo errado. E a obsessão do nosso presidente Edinaldo Rodrigues continua, está aí, já é dada como certa a vinda do Carlo Ancelotti, mas provavelmente para o meio do ano que vem. E aí nós já estaremos às portas da Copa do Mundo, com mais da metade das eliminatórias disputadas e correndo o risco, se for nessa balada aí, se for nesse embalo, o Brasil corre o risco de pela primeira vez na história não ir para uma Copa do Mundo não passando das eliminatórias. Tá tudo errado, hein? Tem muito curioso no meio, tem muito cara paraquedista que nada tem a ver com o futebol, tomando decisões, e a seleção brasileira, com toda a sua tradição, com toda a sua história, é a principal seleção do mundo ainda, passando vergonha. E todos nós passamos vergonha junto com a seleção brasileira hoje à tarde em Portugal. Batista. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Bandeirantes! Bem, é o seguinte, o ouvinte participando aqui, o Osvaldo. Gostei muito do resultado da seleção. Hoje valeu a pena. O torcedor em CH já não está nem aguentando mais. Já começa a torcer contra em CH. Faz tempo que a seleção brasileira perdeu a identidade com o povo brasileiro, né, Batista? São só jogadores que atuam fora do país. Até que essa tinha alguns jogadores do Palmeiras aí, mas... de maneira geral, há muito tempo, essa conexão
né? CBF, futebol brasileiro, torcida brasileira, ela está completamente distante. E ela continua fazendo de tudo para continuar mantendo a torcida distante. Os amistosos que são questionáveis, as decisões que são questionáveis, as escolhas que a CBF faz, um presidente que é um verdadeiro, não tenho nada contra o presidente da CBF, mas ele é um paraquedista político, né? Porque eu adoro o trabalho do Ancelotti. Eu acho que se ele pudesse trabalhar imediatamente, seria ótimo, mas esperar um ano, não é? É muito questionável essa decisão. E esse presidente toma essa decisão porque ele precisa de um grande escudo. Porque como ele não tem competência e não conhece absolutamente de futebol, você veja, um presidente que pergunta, não que não tenha que conversar, mas perguntar para o grupo de jogadores que caminho tomar, que técnico escolher, ele não tem a menor ideia para que lado ele vai. Ele já estava perdido, né? Como ele pegou o trabalho do Tite em andamento, ele só deu continuidade. E todo mundo viu o que aconteceu no ano passado, no ano retrasado. Olha que o Tite já tinha avisado há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás que não ia continuar. Então, 1 ano e meio atrás, mais 2 anos e meio para tomar uma decisão para escolher o novo comandante da seleção brasileira. Mas tem 2 aspectos que valem, nesse momento, colocar sobre o que aconteceu lá em Portugal, 4-2 para o Senegal. Senegal e Marrocos são as 2 principais seleções da África. E quem assistiu o jogo, como eu assisti, percebeu que Senegal, já na Copa do Mundo, é um time muito distante de um time bobo no futebol. Um time organizado, bem treinado, com jogadores interessantes, ganhou todas as divididas da seleção brasileira. Um time que, no segundo tempo, jogou esperando e na velocidade do contra-ataque, o Brasil, como se fosse uma seleção iniciante, caiu na armadilha. O comportamento dos jogadores da seleção brasileira é que me deixa mais triste, não é? Toquinho de lado, querendo dar letra. O comportamento do jogador brasileiro é que tem que ser mudado. O Ancelotti tem oportunidade, experiência e respeito para fazer isso. Eu não sei como vai ser daqui a 1 ano. O Brasil tem 5 partidas nas eliminatórias que começam para o Brasil em setembro, antes do Ancelotti assumir. Vamos aguardar. Muito arriscada essa decisão. O Brasil vem de uma Copa do Mundo frustrante, decepcionante. O tempo está passando. E o seu Ramon Menezes, com todo o respeito que ele mereça, ele não tem cabedal, currículo e condição de ser técnico de uma seleção brasileira. Todo mundo viu agora o que ele, aliás, a seleção que ele dirigiu lá na Argentina, no Mundial Sub-20, o que o Brasil deixou de fazer e a vergonha que nós passamos. Então, a gente torce sempre, porque adoramos o futebol e somos brasileiros. Mas o futebol brasileiro está entregue na mão de paraquedistas. Essa é a grande verdade, Batista. Notícias do dia, pautas que não têm ligação com o futebol de Campinas. Os comentaristas escolhem um tema. São 3 apresentados. Primeiro, Soares sinaliza ao Grêmio possibilidade de se aposentar por causa das dores no joelho. Centroavante relata à direção do clube que os incômodos estão atrapalhando o segmento da sua carreira. Notícia 2. Justiça decide que Fluminense terá de pagar 27 milhões de danos morais a Pedro do Flamengo. A defesa do atacante alega o direito à indenização pelo Fluminense não ter contratado seguros de vida e de acidentes pessoais à época da grave lesão sofrida no joelho. Notícia 3. Conmebol confirmou nesta terça a data da próxima Copa América. A competição vai acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho de 2024 e terá como sede os Estados Unidos. Bom, o Tigrão escolheu aqui Soares, né?
Então vamos lá, Tigrão, desenvolva aí o tema que você escolheu. Não deixa de ser uma notícia bastante triste essa daí, né, Batista? Da possível aposentadoria do Soares. Parece que vai comunicar isso para a diretoria do Grêmio, já existe esse planejamento, em função de dores no joelho. O cara é veterano já, claro que veio jogar no Grêmio em final de carreira, mas ainda joga muita bola, tem feito gols excepcionais, é uma atração à parte, é um dos caras mais vistos aí nas redes sociais, mais acompanhados, é sem dúvida nenhuma algo diferente que o futebol brasileiro não via há bastante tempo nessa ousada contratação do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E é muito triste a gente receber essa informação de que ele está preparando a sua aposentadoria por problemas físicos, algo que nós vimos também não há tanto tempo assim com o Ronaldo Fenômeno. E fica realmente uma lacuna muito grande para o futebol. É triste. Eu espero que exista a possibilidade deste quadro ser revertido, que ele, Soares, o Luizito Soares, possa rever essa decisão que já parece estar tomada, para que a gente possa curtir ainda um jogador diferente, um jogador grandão, né? Que há muito tempo a gente não via atuando com a camisa de um clube brasileiro, especialmente em se tratando de estrangeiro. Veio, existia uma certa dúvida com relação à performance dele, e o jogador tem feito a diferença, tem feito a alegria dos torcedores do Grêmio, e por que não dizer, da torcida brasileira como um todo. E é sempre triste a gente ver alguém anunciando a aposentadoria por limitação física. A gente sabe o quanto isso, apesar dele estar ultra realizado e totalmente independente financeiramente, mas quem gosta do futebol, esse é um momento muito triste. Para quem viveu no futebol a vida inteira, ter que chegar à conclusão de que o corpo não está respondendo mais. E eu espero, Batista e amigos da Bandeirantes, que a gente possa, nos próximos dias aí, de repente, ter notícias diferentes e que esse quadro ruim para o futebol e muito triste possa ser revertido. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Bandeirantes. E aí, CH, qual o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião em CH? Copa América, que vai ser o ano que vem, né, no meio do ano, nos Estados Unidos. E a CBF está planejando que quer, de qualquer maneira, o Ancelotti dirigindo a seleção brasileira. Eu estou dando risada porque esse presidente da CBF ele é um fanfarrão, cara. É um fanfarrão. Eu falei isso na segunda-feira. Só quero saber, eu quero ouvir, né, o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, falando sobre esse acerto com o Carlo Ancelotti. Tomara que eu esteja errado, a informação é segura, a CBF vai ter o Carlo Ancelotti. Mas vocês já imaginaram, se o Florentino lá faz uma grande proposta, faz a cabeça do Ancelotti, e a CBF fica lá, daqui 6 meses, precisa assinar o pré-contrato aqui, em janeiro, que vai vencer o contrato dele no meio do ano que vem. E o cara roer a corda, cara. Como é que vai ficar a cara desse cidadão que é o presidente da CBF? Eu tô dando risada porque é uma situação tão esquisita, cara, para não usar outro adjetivo, que é só rindo, viu, Batista? Vamos ver se o Ancelotti vai estrear como técnico da seleção brasileira na Copa América do ano que vem, que acontece nos Estados Unidos. Vamos aguardar, como diria o profeta. É, exatamente, né? O profeta do cume na Serra do Japi. Olha, é o seguinte, uma notícia importante, muito importante. Amanhã acontecerá um evento na Prefeitura Municipal de Campinas, às 10 horas da manhã, na Sala Azul. Será lançada a lei que institui Programa Bolsa Esporte Municipal. O PROBEM é um apoio financeiro destinado para a formação de atletas, para-atletas, técnicos e guias para desportivos, que visa incentivar
o desenvolvimento do esporte na cidade. Estarei lá, recebi o convite do prefeito Dário Saad e estarei lá amanhã, 10 da manhã, esse evento lá no Salão Azul, 4º andar, no Paço Municipal. E quem estará, portanto, no apoio total é a Secretaria Municipal de Esportes de Campinas, o Vanim, secretário municipal de esportes. Então, parabéns pela iniciativa. Será, sem dúvida, muito importante esse evento amanhã, às 10 da manhã. E agora, na lata. Responde na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH, começo com você. Fim da novela Marinho é anunciado pelo Fortaleza. E aí ele vai ocupar a vaga deixada por Moisés. Quem que você prefere em CH? Marinho ou Moisés? Marinho, vai ser bom para todo mundo, para o Flamengo, para ele, para o Fortaleza e para o próprio Marinho, que assinou o contrato até 2026. E para você, Tigrão, quem que você? Na lata, Batistão. Sim. Até por ser muito mais jovem e por atravessar um momento técnico muito melhor e pela evolução mostrada depois que veio para a Ponte e logo transferido para o Fortaleza, eu sou muito mais Moisés do que Marinho, apesar de que ambos começam com M. Para mim, se eu tivesse grana para contratar hoje, contrataria Moisés e não contrataria Marinho. Eu sigo com você, Tigrão. Até o momento, quem você considera o melhor jogador do futebol brasileiro, temporada 2023? Tiquinho Soares, do Botafogo, na lata. Para mim, Batista, é o principal destaque do futebol brasileiro em 2023, atual artilheiro da Série A do Brasileirão, o que não é pouco não, depois já de mais de um quarto de realização do campeonato nesta temporada. E para você, CH? Arrascaeta. Vamos lá, CH, eu sigo contigo aí. Qual o primeiro jogador na história a atingir 200 jogos por seleção? 200 jogos, hein? Cristiano Ronaldo completou hoje, em amistoso, seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo entrou pro Guinness Book, né, Batista? Se eu não estou enganado. E para você, Tigrão, qual que é a sua resposta? Batistão, o primeiro jogador a atingir 200 jogos por uma seleção é o CR7, Cristiano Ronaldo. Os comentaristas acertaram na mosca. Cristiano Ronaldo, português, 200 jogos. Portanto, ele bateu o recorde, né? Estando à frente. É um jogador do Kuwait que tem 196. Baderwai Mutawa tem 196. Com 200, portanto, né? Cristiano Ronaldo bateu aí o recorde. Parabéns ao português. Vamos lá, Tigrão. Um abraço para você, Tigrão, e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista. Um abraço a você, boa noite. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Grande abraço para você e até amanhã, CH. Outro, Batista. Até amanhã. Ouvinte participando conosco, o Guarani vai ao mercado. Porém, não há jogador para mandar embora primeiro, para não jogar dinheiro fora. Exemplo, terceiro goleiro, veio de um time aí com esse Hereda. Quantos laterais o Guarani vai ter? Precisará trazer um meia. E os que tem aí? Quantos atacantes tem no Guarani? Irá precisar trazer mais um ainda? Isso não é rasgar dinheiro. Leandro Simberg, Bugrino. Tem mais um aqui participando. Boa noite a todos, aqui é o Itamar, velha guarda. TJP, Jardim Olinda, Campinas. Jogo da seleção hoje somente resume o que todos sabem. A falência do futebol brasileiro sobre o comando de uma instituição que não existe mais, chamada CBF. Quanto à gloriosa Ponte Preta,
Espero que esta parada tenha feito bem. Tempo para acertar a casa teve. Vamos ver após sexta-feira. Dá tempo de mais um? Boa noite. Equipe de esportes da Band. Discordo do Tigrão. Houve um pênalti para o Brasil antes do pênalti para Senegal. Talvez empataríamos o jogo e talvez não perderíamos o jogo, mas jogou mal mesmo, muito ruim. José Geraldo Silvestre, Campinas, Ponte Pretano. Concordo com você. Realmente a bola bateu no braço. Aí fica aquela história, mas tem a interpretação, bola no braço, braço na bola. Ora, a bola bateu claramente no braço do jogador de Senegal. Se bateu no braço é pênalti. E tinha VAR, hein? Amistoso, mas tinha VAR. O VAR não chamou, aí na sequência da jogada teve o pênalti para Senegal. Mas de qualquer maneira, concordo também com o José Geraldo Silvestre. O Brasil jogou nada. Um negócio ridículo, um jogo modorrento, macambúzio, surumbático, embezerrado. Não é a seleção brasileira, né? Tinha lá um time jogando lá e tal. E o treinador, um jogo que não vale nada, ao invés de colocar os novatos para a gente ver um pouco mais do comportamento deles na seleção, não. Demora uma eternidade para mudar, pô. Jogo amistoso, não vale nada. Vai deixar para colocar quando? Nas eliminatórias? Mensagem de áudio no ar. Oi, boa noite, Batista, toda a equipe. Eu estou ouvindo vocês falar aí da Ponte Preta, participar desse campeonato aí promovido pela Federação Paulista. Minha preocupação é a seguinte: por que a Ponte vai investir dinheiro? Vamos imaginar que de repente ela seja campeã para depois fazer os papelões que ela já fez nos campeonatos aí da Copa do Brasil, participação tão ridícula, né? Se é melhor investir dinheiro no grupo, no time aí que está disputando a Série B, porque investe, depois chega lá, faz aquele papelão que a gente só passa vergonha. Valeu? Eu sou o Wagner aqui de São Gabriel. Um abraço para vocês. Boa noite, é isso mesmo. O Carlos Henrique está cheio do pessoalzinho batendo palma aí para o novo treinador, que pode ser que chegue. O Ancelotti, né, tá defecando e andando para ser um pouco mais polido para a seleção brasileira. De tanto encher o saco do Ancelotti. Tá bom, eu vou lá ver o que vai acontecer. Foi isso que aconteceu. Fala sério, classifica 6 para a Copa do Mundo. Todo mundo sabe que é amistoso e os jogadores tiram o pé. E o que vale é o último ano antes da Copa, o que vale é a Copa. A Ricardo do Von Zuben. Verdade, tem essa questão também, né? Porque na próxima Copa são 48 seleções que estarão disputando a Copa. Estados Unidos, Canadá e México. 6 sul-americanos vão se classificar. Com 6 sul-americanos classificando, a chance do Brasil não se classificar é 0. CH, o Guarani não precisa de mudança de nomes, mas sim uma mudança na atitude. Mais raça, jogar mais pela camisa. Abraços, Adilson Souza, do Botafogo. CH, a partir de amanhã já poderá ser visto o treino do Bugre, liberado para a imprensa a partir de 9h30 da manhã, que sirva de exemplo para os demais times. É verdade, Guarani liberou amanhã, a partir de 9h30 da manhã, treinamento para a imprensa. Boa noite, Batista. A solução para a Ponte é uma só. Pede licença por um tempo. Quando tiver uma SAF, retorna. Antônio, centro de Campinas. Discordo frontalmente. Não tem que pedir licença coisa nenhuma. Tem que correr atrás e viabilizar a existência
A Ponte é o time mais antigo do Brasil em atividade. Tem uma história gigantesca. Como é que vai pedir licença? Isso é um absurdo, não tem cabimento. Boa noite, Batista. Que fase, não? Jogadores milionários e querendo decidir no braço, o que nem de perto apresentam na seleção brasileira de futebol. Está explicado mais uma vez o porquê essa seleção não empolga ninguém. Já faz muito tempo o Wagner do bairro Vila Régio, Campinas. Abraço para você e muito obrigado. E não dá tempo para mais nada. O jogo Carlos Batista, que jogo Carlos Batista viu do Brasil? Foi 4-2 e não 4-1. Corrige ele aí. Tá dizendo o ouvinte que não assinou, né? Final do telefone 1600. Peço perdão, peço desculpas, né? Na hora que falei 4-1, mas claro, evidentemente que foi 4-2 e teve aquele pênalti lá para o Brasil, bola no braço. O árbitro não marcou lá, o Brasil poderia ter empatado em 3-3. Bem, final do programa. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Amanhã, 11h30, tem mais Nossa Área com o CH. Meio-dia tem os donos da bola na tela da Band. E às 5 da tarde, Esporte em Debate. Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, porque sempre